Sejam todos bem-vindos à terceira edição dos personagens com mais aura do anime. Acho que já podemos afirmar, sem medo de errar, que essa nova série já se consolidou no canal. Junto com a série sobre vendedores e antivendedores de fumaça. Eu adoro fazer essas séries, não só porque posso aproveitar para falar de muitos dos meus personagens favoritos do meio, ou de alguns nem tão favoritos assim, mas também porque vocês adoram. E isso para um criador costuma ser o maior combustível possível. E o dinheiro, o dinheiro. Falando de dinheiro e fome, tô com fome. Bem rapidamente, o que consideramos que é ter aura para um personagem de mangá ou anime? Pois lembrando as palavras de Pablito Mafioso na primeira edição, nome que já tem bastante aura por si só, aliás, aura é presença. Aura é quando você pisa em um lugar e todos te olham, temem ou admiram. Portanto, a aura pode ter diferentes formas, podendo ser intimidadora, denotar alta autoconfiança ou perigo, entre outros exemplos. Enfim, não vamos perder mais tempo e que entrem os desgraçados. Número 1. Doflamingo já estava demorando muito para aparecer por aqui, meu querido, amado, adorado e perfeito? Don Quixote Doflamingo. Para quem não sabe, Doff não é só o meu vilão favorito de One Piece, mas ele é diretamente o meu personagem favorito de toda a obra. Uau, isso diz muito. Estamos falando de um mangá com mais de 1150 capítulos, com dezenas e dezenas e dezenas de personagens de altíssima qualidade. Apesar dos anos passarem, Doflamingo continua sendo o absoluto greatest of all time pra mim. Na verdade, se falarmos de pura aura, One Piece está repleto de personagens assim: Akagami, Shanks, Drácula Mihawk, Crocodile, Edward Newgate, que para muitos, por razões óbvias, terão ainda muito mais aura do que o próprio Doflamingo. Isso é questão de gosto, mas essa é a minha noite do pijama e eu escolho o filme. Então, por isso, embora esses personagens certamente apareçam em edições futuras, decidi que o primeiro de One Piece a aparecer seja o meu querido Demônio Celestial. Além disso, ele possui nuances diferenciadores que abordaremos a seguir. Na verdade, Oda gosta tanto de personagens com aura que até inventou uma unidade de medida para a porra da aura. Ou seja, no hack do rei. E sim, eu sei que não serve só para isso, e que é um recurso narrativo e de combate muito importante. E que nem todos os personagens com aura precisam ter esse tipo de hack. Sandy é um exemplo claro disso. Mas é inegável que o hack do rei é uma manifestação da vontade do usuário, o que podemos traduzir também como sua aura, já que só de liberar o hack do rei, o rival, se tiver certo nível, já consegue perceber um pouco com o que está lidando e ficar apavorado, como sempre acontece quando Shanks ameaça alguém com seu hack. Quanto ao Doflamingo, para mim o fator mais importante que ele tem como aura farmer é que você não espera por isso. Na primeira aparição durante a reunião dos Chichibukais, Doflamingo se mostra como alguém forte e perigoso, mas não tão intimidador. Mas sim como aquele típico personagem confiante, excêntrico e meio insuportável. Basicamente, quando você o vê pela primeira vez, pensa que ele vai ser simplesmente um Bellamy turbinado, por assim dizer. O fato é que já em Marineford, o personagem demonstra habilidades e comportamentos um tanto peculiares. A primeira coisa é demonstrar um nível de combate muito alto, sendo capaz de ferir o gigante Oars Jr. sem maiores problemas, além de mostrar que pode lutar mano a mano com Crocodile. Devo dizer que, apesar de nesse instante não ser um feito tão notável, isso porque o fã não tinha noção da verdadeira força do Crocodile naquela época, achando que o Crocodile na verdade não era grande coisa. Esse fenômeno também acontece com o Enel. Tanto o Enel quanto o Crocodile foram derrotados com um pouco de estratégia, um pouco de counter e um pouco de roteiro contra eles. Tem que dizer. Mas hoje em dia, com a Cross Guild, podemos ver que Crocodile é profundamente respeitado por personagens com força equivalente à de um Yonkou como Mihawk. Ninguém tem dúvidas atualmente de que Crocodile tem uma força que não fica devendo nada para quase nenhum comandante de Yonkou que conhecemos. Doflamingo. Durante Marineford, ele também faria o famoso discurso sobre a justiça, que em parte tornou o arco de Marineford tão lendário. Ele também atacou Jaco Moria a mando do governo mundial. Depois de tudo isso, os fãs já percebiam que Doflamingo tinha presença e que não era um Bellamy ou algo parecido. Mas só foi em Dressrosa que pudemos ver o demônio que na verdade é Doflamingo. Já que na conclusão de Panhazar vimos o quão temível, intimidador e sádico era esse personagem. Esmagando sem piedade Smooker e liberando seu poderoso hack do rei. Doff foi detido por Aokiji, que mesmo sendo extremamente mais forte que ele, não demonstrou nenhum pingo de medo. Já que o ego de Doflamingo ia até mesmo além do seu bom senso, em Dressrosa conhecemos outro lado dele, e aí sim ficamos absolutamente fascinados pelo personagem. Ele esmagou Trafalgar Law e revelou seus planos. Doflamingo também era o Coringa, ou seja, literalmente era o rei do submundo.
Ele era equivalente ao Chapo ou Pablo Escobar no universo de One Piece. Nada trivial. E suas cenas? As cenas dele, sempre que ele aparecia, você ficava todo arrepiado. Sua resistência monstruosa, recebendo golpes fatais sem emitir som, apenas ficando mais irritado e com expressão ainda mais sombria. Mesmo estando abaixo do Luffy em força. No quarto marcha, ele não se deixou intimidar e continuou se levantando uma e outra vez, como o demônio que é. Mesmo com os órgãos destruídos, ele permanecia de pé, como se nada houvesse ocorrido. No final ele foi derrotado, pois embora Luffy não fosse muito resistente, no quarto marcha ele tinha golpes devastadores. E quando desferiu um golpe final poderoso em Doflamingo, exausto conseguiu derrotá-lo. Não sem antes desafiar um almirante com seu plano da jaula de pássaros. Mesmo após perder a consciência, com seus óculos escuros simbolizando a queda, o desgraçado não perdeu nada de sua aura. Um personagem intimidador e poderoso, com um nível de escrita invejável. Seu lugar nessa seção é mais que merecido. Número 2. Levi Ackerman. Levi, a quem chamarei de Levi neste vídeo por costume. Desculpe. É meu personagem favorito de Shingeki no Kyojin, de longe, seguido pelo trio de loiros Reiner, Zack e Erwin. Adoro o conceito de personagem extremamente poderoso, mas que, apesar de toda sua força, jamais alcança seu objetivo. Por diversos motivos, como no caso de Satoru Gojo, por exemplo. Mas com a mão no coração, vou dizer que Levi é muito melhor em termos de escrita e desenvolvimento, pelo menos claro para este que vos fala. Levi também cai no clichê de personagem baixinho, com personalidade aparentemente de chihuahua e pouco intimidador. Algo parecido com o Vegeta no começo, claro, mas todos nós sabemos que isso é só uma fachada que esconde algo muito maior. Levi, assim como Mikasa, vem de uma linhagem especial que os torna praticamente titãs em miniatura. Em termos de força e outras capacidades físicas, eles realmente têm uma força muito sobre-humana. O fã médio pode não perceber, mas Mikasa, quando irritada. Sendo apenas uma garotinha, ela rachou o chão com um pisão acidental para ganhar impulso, demonstrando uma força que já superaria a de homens adultos super treinados, sendo apenas uma garotinha com raiva. Além disso, Levi não teve uma vida fácil, literalmente, tudo pra ele foi uma merda, uma vida ferrada que forjou uma personalidade apática e introvertida. Quando criança, não pôde salvar a mãe. Mais velho, não conseguiu salvar seus amigos dos titãs, apesar de ter força para isso. Simplesmente não conseguiu. Mais tarde também perderia Erwin, que basicamente era para ele o que Eren é para mim. Por isso foi tão difícil para ele. Coisas de Ackerman e sua lealdade, eu creio. Levi sempre demonstrou uma aura imponente e épica, degolando titãs como se fossem de papelão, e praticamente brincando com isso. Devido à sua superioridade, um dos seus maiores destaques ocorreu contra Zeke. O Titã Bestial estava aniquilando nossos protagonistas. Ele era como um monstro de filme de terror. Sério, Zeke, antes de conhecê-lo, dava um medo terrível. Parecia um psicopata com skin de primata de 17 metros que literalmente estava virando tudo de cabeça para baixo. Tudo isso, claro, até que Levi entrou em cena e transformou o Titã Bestial em nada mais do que filezinhos de macaco. Ele deu uma surra tão mórbida que Zeke saiu vivo por um milagre extremo, jurando que se vingaria de Levi. O Ackerman, canonicamente feio, parecia um demônio durante toda essa sequência, mostrando por que o veneno geralmente vem em frascos bem pequenininhos. Já no super subestimadíssimo arco da insurreição, porque sim, é subestimado, porque não tem titãs. Como é que eu vou aproveitar isso, mesmo sendo um dos arcos mais relevantes, e com ação na obra? Enfim, um titã colossal no meu rabo. Aqui conheceríamos Kenny Ackerman, tutor de Levi, que cuidou dele ali, mais ou menos, até que ele conseguiu se virar sozinho. Ou seja, quando ele tinha cerca de 8 anos, nesse arco, Kenny atuava como rival de Levi, levando-o ao limite, sendo um dos poucos que podiam enfrentá-lo de igual para igual. Com sequências impressionantes do Witch Studio, e com a famosa entrada de Levi no bar de má reputação, estilo xerife de faroeste. Simplesmente uma aura foda. E nem vamos falar do tema musical dele, que podemos dizer que é o tema de Levi contra Kenny, ou o tema do próprio Kenny. Todos sabem que essa música existe para os dois e para o relacionamento deles, não me enganem, ok? Essa música eleva os níveis de aura e momentos de hype dessas lutas e desse arco à enésima potência. Levi é de longe o personagem com mais aura de Shingeki no Kyojin, sendo absolutamente fundamental na obra. E literalmente um exército de uma só pessoa, Levi Ackerman, a besta da cidade subterrânea. E além disso, limpa pra caramba. O que mais você pode pedir? Número 3. Netero, meu Deus, eu posso sentir o cheiro dele? Estamos falando sobre o assunto das formigas. Quimera, migalhas, deliciosas migalhas. Vamos ver, o que pode ser dito sobre Isaac Netero que ainda não foi dito?
O 12º presidente da Associação dos Caçadores foi apresentado como um velhinho bonachão, simpático e confiante. Como aquele típico vovô feliz que já está começando a perder um pouco a cabeça com a demência senil. Todos podíamos supor que Netero não estava naquele cargo à toa, mas também desconhecíamos suas habilidades na sua idade. O joguinho que ele teve com Gon e Killua, apesar de mostrar um nível interessante, não revelou muito sobre suas habilidades. Nesse momento, Gon e Killua se destacavam como grandes promessas, mas ainda estavam longe de serem rivais em potencial. Eles nem conheciam a existência do NEN, o que já diz muito sobre o que Netero escondia sob sua aparência de ancião. Hisoka foi falar com ele, ao seu estilo característico. Hisoka também terá um papel nessa série no futuro, não se preocupem. Começou a ficar meio homoerótico, festivo com Netero, de forma agressiva, insinuando que queria devorar o Netero. Nem se abalou. E olha que Hisoka começou a demonstrar uma aura com intenções assassinas. Sim, em Hunter dá pra fazer isso. Apesar disso, Netero literalmente não se abalou, não ficou em guarda e não levou a sério. Mostrando que ou ele era só um velho qualquer que não entendia nada, ou a segunda opção e a mais provável. Ele era tão ridiculamente poderoso que para ele Hisoka, um dos grandes titãs da obra, não passava de uma criança. Sem notar diferenças, comparando-o com Gon ou Killua, por exemplo. E é que mais tarde, muito no futuro, entenderíamos o porquê de Netero ter sido incapaz de levar a sério um cara como Hisoka. E é que no arco das Formigas Quimera, Netero se levaria a sério para salvar o mundo da situação que enfrentava, vestindo seu uniforme de combate, e tendo sem dúvida e sem discussão uma das entradas mais épicas e com mais aura da história do mangá e anime. Entrando o Papu no campo de batalha, intimidando um personagem como Neferpitou, que até esse momento a víamos como alguém totalmente invencível e sendo absolutamente esmagada por Netero, como se fosse uma mosca. Aquelas flechas douradas caindo ao redor dele e aquela expressão no rosto dele de "A festa acabou pra vocês, formiguinhas? Meu Deus, nunca vou conseguir esquecer." Até se compararmos o rosto dele no início da série com o que mostrou nesse arco, podemos ver as diferenças no design. De um Netero meio aposentado e tranquilo para um Netero que voltou a ativar o modo guerra, meu camarada. Depois ele nos daria uma luta absolutamente orgásmica e lendária contra um invencível Meruem, sacrificando sua vida no processo para demonstrar o potencial infinito e imparável dos seres humanos, mostrando-se diante do Rei Quimera como literalmente o próprio barqueiro que vinha buscá-lo, simplesmente aura. Não importaram as circunstâncias, Netero sempre se manteve impassível e alcançou seu objetivo. Um personagem absolutamente lendário e com uma dinâmica maravilhosa. Com Meruem não querendo desistir da luta, mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida. Isaac Netero, o eterno cultivador de aura. Chegamos ao fim da terceira edição, espero que tenham gostado, deixem nos comentários quais personagens vocês querem ver nas próximas. Lembrem-se que faço lives quase todos os dias na Geek.com, e que tenho um canal secundário, BIOS, onde posto muito conteúdo todos os dias. Gameplays, reações, podcast de anime e muito mais. Por hora estou me despedindo, tchau.